No vídeo de hoje, aprenda a investir sem se preocupar com a Selic. Olha essa notícia aqui. Copom mantém a taxa básica de juros em 15% ao ano. Isso já faz tempo que está acontecendo. Toda hora sai um vídeo ou outro de um youtuber falando que a Selic está em 15%, que o Brasil vai quebrar, que a gente está no limite, que não vai aguentar muito tempo. Mas como que isso te afeta? Como que isso me afeta? E mais importante ainda, como que isso afeta os seus investimentos? Bem, para isso você tem que saber o que é a taxa de juros, né? Você sabe o que é a Selic? E por que o pessoal fala tanto dela? A cada 45 dias, o Copom, que é um órgão do Banco Central, se reúne para decidir qual que vai ser a taxa Selic. E o valor que eles decidirem para a taxa Selic vai ser o valor mínimo de juros para qualquer empréstimo do Brasil. Qualquer coisa que você for pegar dinheiro emprestado, se for emprestar dinheiro para alguém, vai ser no mínimo a Selic. E isso vale para o seu cartão de crédito, para empréstimo, para financiamento, qualquer coisa vai ser no mínimo a Selic. Mas aí você me pergunta, por quê? Por que o mínimo vai ser a Selic? Eu não posso, o banco não pode só emprestar menos, vai ser bom que vai ser até mais barato, as pessoas vão querer mais empréstimo. Para entender isso, você precisa saber que o governo é o investimento mais seguro que existe. E por quê? Porque eles são o dono da máquina de imprimir dinheiro. Eles são a última pessoa que vai te dar um calote. E aí você tem que se perguntar: por que eu emprestaria dinheiro para você a menos de 15% se o governo está pagando 15%? Bem, agora você sabe por que a Selic é tão importante assim para investimento. Vamos conversar sobre como ela realmente te afeta. Começando pela renda fixa, que aí entra CDB, Tesouro Direto, até a sua caixinha do Nubank entra nisso aqui. E vários outros produtos de renda fixa que existem. Todos esses produtos de renda fixa são empréstimos que você está fazendo para alguém. Então, quando você pega um tesouro direto, você está emprestando dinheiro para o governo. Um CDB, você está prestando dinheiro para o seu banco. A caixinha do Nubank, você está emprestando dinheiro para o Nubank. Então, todos esses são empréstimo. Logo, se é um empréstimo, é aquilo que a gente conversou. O mínimo que ele vai ter que pagar é a Selic. Então, se a Selic abaixar, o rendimento dos seus empréstimos vão abaixar. Se a Selic aumentar, o rendimento dos seus investimentos vão aumentar em renda fixa. Agora, como que isso afeta a renda variável? Quando você investe em ações, em ETFs e fundos imobiliários. Para esses caras aqui, o efeito é o contrário da renda fixa. E por quê? Porque eles que têm que competir com os empréstimos. Ele é você naquela situação lá de tentar emprestar menos do que a Selic. Então, usando aquele mesmo raciocínio lá, por que eu compraria uma ação do Santander se ela me paga menos do que o próprio governo está pagando, pô? Nisso a relação ficou o contrário, né? Quanto maior a Selic, pior vai estar para a renda variável, pior vai estar para suas ações e pior vai estar para os seus fundos imobiliários. Então, logicamente, se a Selic cair, a nossa renda variável fica forte também. Por quê? Porque emprestar dinheiro já não rende tanto. Daí, colocar dinheiro numa ação pode valer mais a pena. Daí, o mercado de renda variável cresce. Deixa eu dar um exemplo prático disso hoje. Lembrando que quando eu gravei esse vídeo a Selic estava em 15%. Provavelmente ainda vai estar enquanto você está vendo. No site do Tesouro Direto, você está podendo investir no Tesouro Selic 2028, que é a Selic mais 0,05% ao ano. Pô, isso é 15,05%, com um investimento mínimo de R$ 174. Então, se você investir R$ 174 no governo, ele vai lá e vai te pagar 15% ao ano. Nenhuma empresa do Brasil hoje paga mais de 15% ao ano para você. Logo, usando aquelas relações que a gente viu lá em cima, a Selic de hoje está aumentando o rendimento da renda fixa e diminuindo da renda variável. Olha só alguns exemplos. O Banco do Brasil, o preço dele caiu 16% no último ano. E ele pagou de dividendos 8% do valor dele, longe dos 15% da Selic. A Vale cresceu 1% no último ano e está pagando 7%. Lógico que sempre vão existir exceções a essa regra, mas, na maioria dos casos, uma Selic alta é muito ruim para a renda variável e muito bom para a renda fixa. Daí você me fala, então eu deveria só investir na renda fixa que está pagando mais agora, e depois, quando estiver pagando menos, eu vou para renda variável, né? Cara, pior que não é tão simples assim. Esse daqui é um gráfico da taxa de juros do Brasil nos últimos anos. Então, você pode ver que ela é que nem uma montanha-russa. Ela cai e sobe, cai, sobe, cai e sobe. O que isso significa? Então, se você comprar a renda fixa de hoje, você vai estar perdendo na alta da renda variável de amanhã.
porque quando está baixa, aumenta a renda variável. Logo, comprar agora seria comprar barato, entre aspas. Então, aí chega a resposta da pergunta do vídeo. Como que eu posso investir sem me preocupar com a Selic? O segredo é nunca investir em uma coisa só. Compra as duas coisas. Então agora, enquanto a Selic está alta, você vai aproveitar a renda fixa rendendo e vai comprar as ações baratas. E, quando a Selic cair, você vai poder aproveitar suas ações que subiram, que você comprou mais barato, e não vai perder tanto pela queda na sua renda fixa. Mas agora, qual proporção que eu tenho que comprar? Isso já não depende da Selic. O livro Investidor Inteligente fala para você não deixar cair a menos de 25% do que você tem. O quanto você vai deixar depende do seu perfil de investidor. Então, você pode deixar 75% em um e 25% em outro. Ou fazer 50-50. Tudo vai depender do quê? Do seu perfil. O quanto risco você quer tomar como investidor. O investidor conservador pode deixar 25% só em ações e 75% no Tesouro Direto, por exemplo. Agora, se você está disposto a tomar muito risco, talvez você queira 75% em ações e 25% em uma renda fixa de um empréstimo de uma empresa. É seu dever mudar a escala para ver qual que é a melhor proporção para você. Fazer o seu dever de casa e ver quanto risco você acha seguro você tomar. Então, você aprendeu a investir sem se preocupar com a Selic. Qual que é o segredo? Diversificação. Você não pode deixar todos os seus ovos na mesma cesta. Aproveite que a Selic está alta para aproveitar tanto a renda fixa quanto a renda variável. Mesma coisa quando a Selic estiver baixa. A estratégia vai ser sempre a mesma. Compre os dois para aproveitar o momento que os dois vão estar fortes. E aproveitar para comprar barato no momento que os dois vão estar mais fracos. Bem, basicamente foi isso no vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like. Não se inscreve de inscrever. E até o próximo vídeo.